Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Esses dias aconteceu algo na minha casa que já deve ter acontecido na sua. Apareceu uma barata voadora desse tamanho. E não sei se lá na sua casa todo mundo vê a barata e fica de boa, porque lá em casa o negócio pega. Sai todo mundo correndo, menos o Davi. Você sai correndo atrás do veneno, amor. Porque o chinelo, você fala, pega o chinelo, pega alguma coisa. A Valentina corre pro banheiro. Eu fico parecendo uma barata tonta, correndo da barata. E o Davi de boa. O Davi em Nárnia, brincando com os bichinhos. Tipo assim, o que está acontecendo nessa casa? E aí, o pastor foi atrás do veneno da barata. E ele falou assim para mim, fica de olho na barata. Mas a barata voando para tudo que é lado. Gente, o negócio era assim, ó. Eu tenho pavor de barata. Eu não tenho medo, porque eu acabei de cantar que o medo não vai me parar. Mas eu tenho pavor de barata. E aí ele falava assim, olha para a barata. E eu ficava vendo a barata, vendo o Davi, e escutando a Valentina chorar no banheiro. E ele, cadê o veneno? Porque acabou o veneno, tem que comprar veneno. Resultado para vocês, a barata sumiu. Ninguém, agora você tem noção que você está dentro de uma casa fechada, com uma barata dentro que você não acha. Voadora desse tamanho. Eu falei, em algum lugar esse bicho está. Até levantar o sofá, ele levantou com muito amor e carinho. Muito tranquilidade. Sabe assim, tô levantando o sofá bem feliz? Ele estava bravo. Porque ele ficava, você tirou o olho da barata? Você não viu onde que a barata foi? Eu falei, meu filho, eu tenho pavor da barata. Resultado, não achamos a barata até hoje. Algum milagre aconteceu na nossa casa, porque a minha mãe falou, voltou pelo ralo. Eu falei, mãe, os ralos são fechados. Jesus fez um milagre lá em casa. Mas o que aconteceu? Quando resolvemos não procurar mais pela barata, 11 horas da noite, vamos dormir com a barata em casa, ok? E cheguei, abri a porta do banheiro, Valentina se descabelando. Chorando, mamãe, achou a barata? Não. Mamãe, como a gente vai dormir com a barata dentro de casa? Eu falei, não sei. Também quero saber. E ela assim, mamãe, eu tô aqui orando, pedindo para Deus achar a barata para a gente matar. O que é uma barata para ele? Fala para mim. É nesse drama mesmo, gente, ok? Eu na hora ri, mas eu aproveitei a oportunidade de dizer para ela, Deus não é obrigado a fazer aquilo que a gente pede. Eu falei, nós vamos fechar a porta do quarto, nós vamos dormir, tá tudo certo. Amanhã a gente procura barata. A Valentina sabia o que ela estava dizendo, porque ela teve experiências com Deus desde 3 anos de idade. Quando nós abrimos a igreja, paramos com as palestras e tudo mais, o pastor conta que a experiência, que nós precisamos ser desconstruídos para poder dar os passos de fé que a gente dá hoje, que são passos muito grandes. São passos de fé muito grandes. Mas se essa desconstrução não tivesse acontecido no início da igreja, certamente não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje. Então foi um tempo de escassez. E às vezes ela queria alguma coisa que não dava para a gente comprar. E a gente via ela orando lá no quarto dela, pedindo a casa da Poli. Ela queria a casa da Poli, ela orava, Jesus, eu sei que o Senhor pode me dar, mas se o Senhor não me der, está tudo bem, mas eu queria tanto a casa da Poli. E aí dias depois, alguém aparecia lá no prédio onde a gente morava, entregando a casa da Poli. E não foi uma, foram algumas vezes que ela orava e Deus respondia. Então ela gravava até vídeo contando o que aconteceu com ela. Só que a Valentina tinha 3 anos, depois 5, agora ela tem 9. E as experiências mudam, precisam mudar. E eu preciso ensinar que Deus também não faz. Que Deus continua sendo Deus e continua nos amando quando Ele não faz aquilo que a gente pede. Olha o que diz a palavra de Deus em 1ª carta aos Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ele está falando sobre comportamento. A Valentina precisa aprender agora, para que com 15, 20,
30, 40, 50, ela continue amadurecendo na fé, entendendo que Deus continua sendo Deus, que uma enfermidade ou uma barata, se Ele quiser fazer, Ele faz, se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Nós precisamos deixar as coisas de menino e avançar, fazer as coisas de homem. Agora nós somos o quê? Adultos. Adultos têm que ter uma fé de adulto. Ela é criança. E mesmo sendo criança, eu já tenho que ensinar ela agora para ela não sofrer depois. Eu já aproveito a situação e ministro sobre a vida dela, para que ela entenda como é que ela tem que agir diante de um não de Deus. O problema é que muitas crianças crescem e continuam agindo como crianças. Quantos adultos agindo como criança? Deus, eu quero. Deus, por que não? Por que o que é isso para o Senhor? Por isso que para os novos convertidos, os bebês na fé, por isso que você precisa aprender o que eu estou dizendo aqui. Você precisa aprender agora que Deus não é o gênio da lâmpada. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Mas Ele não é o gênio da lâmpada, e Ele não tem obrigação de fazer aquilo que a gente pede para Ele. Então, se você é novo convertido e aprende isso agora, você vai evitar muito sofrimento, você vai entender, e você vai agir de forma diferente. Nós temos muito que aprender com Davi. No livro de 1 Samuel 23, de 9 a 13, diz assim: quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: o Senhor Deus de Israel, ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Eu vou explicar o contexto. Davi lutou por essa cidade, ajudou esse povo a vencer os inimigos, os filisteus. Então o que ele esperava? Ouvi, Saul vai vir atrás de mim, o povo que eu ajudei vai me ajudar. Mas é isso que aconteceu? Deus fala: eles vão te entregar. Deus poderia ter ajudado Davi, poderia, ele fez não. Davi ouviu isso e saiu fora. Davi não ficou questionando: Senhor, o Senhor viu o que eu fiz por essa cidade? O Senhor viu o que eu fiz por essas pessoas? Senhor, mas assim, não, ele não perdeu tempo. Ele juntou os homens e saíram de lá. Num outro momento, primeiro livro de Samuel 30, 1 e 2 diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Davi estava novamente fora da cidade. Estavam indo numa guerra. E de repente os inimigos chegam e levam tudo que tem lá. Não mata ninguém, mas leva tudo. Quando eles chegam, a Bíblia diz que eles choraram em alta voz. Todo mundo chorou, lamentando o que tinha acontecido. Duas atitudes nisso. Os soldados olharam e quiseram apedrejar Davi. Ficaram revoltados, culpando ele do que tinha acontecido. Davi não se justificou, não ficou preocupado. Foi orar, foi chorar para o Senhor. E Deus disse: volta lá e pega tudo. Davi foi lá, pegou todo mundo de volta. O que você faz quando Deus diz não? Qual é a sua reação? Você fica revoltado, questionando Deus: por que a porta não abriu? Por que a pessoa te abandonou? Por que a parceria terminou? Por quê? Deus, por quê? Por que aconteceu isso? Ou você ora
recebe a direção do alto e prossegue. Eu quero falar de 3 significados do não de Deus aqui. O primeiro significado do não de Deus é: não é a vontade. O emprego que vai tirar você da igreja não é a vontade de Deus. Um relacionamento que vai tirar você da igreja não é a vontade de Deus. Burlar regras não é a vontade de Deus. Você não precisa ajudar Deus. Faz isso aqui, ó, ninguém está vendo. Aí você vai conseguir isso, vai conseguir aquilo, vai fazer aquilo outro. E de quebra ainda vai ajudar as pessoas. Pode parar. Não é a vontade de Deus. Deus vê todas as coisas. Então tem coisas muito simples que já está na cara que não é a vontade de Deus. Tudo aquilo que vai te afastar de Deus, que vai te afastar do propósito de Deus, não é a vontade de Deus. Para mais informações existe a Bíblia. Lá está tudo o que é e o que não é. Você precisa ler para cumprir aquilo que agrada ao Senhor. Então às vezes o Senhor diz não porque não é a vontade de Deus. Às vezes Deus diz não porque não é o tempo de Deus. A Bíblia diz que há um tempo para tudo debaixo do céu e da terra. Existe um tempo para cada coisa acontecer. Eu tive 2 nãos antes do Davi chegar. Não era o tempo. Não era o tempo. E o Davi veio. O Davi veio. Porque eu quero caminhar no tempo de Deus. Eu não quero nem atrasar e nem avançar. Caminhe no passo de Deus. Ele falou, faz. Ele não falou, fica quieto, espera. Ele conhece o que está atrás da porta. Eu quero só voltar, porque tem um exemplo legal sobre não é a vontade de Deus. Quando nós estávamos procurando um lugar para a nossa expansão daqui, o pastor disse que nós estávamos com uma negociação. Nós ficamos 1 ano em negociação. 1 ano, a gente escolheu até a torneira. A planta da igreja estava pronta. Até o jardim, tudo estava pronto. E de repente, quando 1 ano depois nós estávamos prestes a assinar o contrato, começa a dar um monte de coisa. Um monte de impedimento. E eu lembro dessa conversa com Deus, quando nós falamos, dessa conversa um com o outro, quando nós falamos assim. Eu olhei para o pastor e falei assim, Ju, é um não de Deus, ou isso é uma guerra espiritual? Eu não sei. Ele falou, também não sei. Nós somos no lugar, nós ungimos o lugar, nós oramos, e nós falamos, Senhor, é uma guerra ou é um não? Por que não? Porque 1 ano, por que seria um não? Faz 2 anos que a gente pega a pista para vir para a igreja. E nunca observamos nada. E de repente, depois que fizemos essa oração, que conversamos sobre isso, que perguntamos para o Senhor, o pastor passa em frente ao Banana Brasil e olha e diz, não está dando certo esse lugar. Aí dá uma bela igreja. Pastora, mas o que tem a ver? Deus nos preparou durante 1 ano para fazer uma negociação como essa. Se Ele não tivesse feito isso, nós não saberíamos negociar. Nós sabíamos preço de tudo, de metro quadrado, de tudo que você possa imaginar. Nós sabíamos como negociar essa situação. A gente estava preparado. Deus usou pessoas e situações e todo esse tempo para nos preparar para aquilo que Ele queria entregar. Não era a vontade de Deus que estivéssemos nesse outro lugar que ia construir, mas é a vontade de Deus que a gente esteja logo, em breve, na casa de Deus onde é o Banana Brasil hoje. Vocês entendem? Você precisa perguntar o que é a vontade de Deus. Você precisa entender quando não é o tempo de Deus. E você precisa entender também que um não é porque Deus está te testando. É um teste. Deus testa a nossa fé. O pastor me lembrou esses dias. O pastor era palestrante, não tínhamos nenhum encontro de encorajamento ainda. E todo lugar que a gente ia apresentar palestra para a secretaria, a maior parte já fechava na hora com a gente. E nós queríamos fazer uma palestra em Leme. E nós chegamos lá, a secretária adorou a palestra, falou, Juliano, nossa, a gente precisa muito, os professores precisam muito ouvir isso, mas você não sabe. Eu acabei de contratar outro palestrante.
Era coisa assim, de horas antes. E o pastor saiu chateado. Ele ficou chateado no carro, a gente conversou, tentei encorajar ele ali, mas depois ele foi orar. Ele foi falar com Deus: Senhor, mas os 45 do segundo tempo eu cheguei bem assim. E Deus falou para ele: isso é um teste. Você só me adora quando a porta está aberta? Você só me adora quando eu abro a porta? Eu quero que você me adore quando eu também fecho. Graças a Deus que isso foi lá atrás, que a gente entendeu. Quantas portas o Senhor fechou. Mesmo que a gente fique triste no primeiro momento, mas a gente sabe que Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor quer nos testar a nossa fé, para que até a gente mesmo saiba que fé a gente tem. Se é da boca para fora ou se realmente é uma fé em ação. Então os nãos não é a vontade, não é o tempo, e não é um teste. Como você reage aos nãos de Deus? Deus não pensa como a gente pensa, Deus não age como a gente. Às vezes a gente escuta aquelas frases assim: nossa, essa pessoa é tão boa, essa pessoa não faz nada para ninguém, olha o que ela está vivendo, coitada. Olha, nenhuma porta se abre. Ou você escuta assim: olha o que está acontecendo na vida dessa pessoa, Deus está punindo essa pessoa, só pode. João Batista, o homem que veio para preparar o caminho do Salvador, foi decapitado. Deus poderia ter impedido? Poderia. Foi o que Ele fez? Não. Porque fazia parte do propósito. Era para Ele preparar o caminho. Os nãos também têm propósito. Deus tem o não, mas Ele também tem o sim. E o sim é na hora certa. Ele está vendo tudo o que está acontecendo na sua vida. Ele sabe de tudo, mas Ele sabe o que está por trás da porta. E a gente não sabe. A gente acha que o que nós estamos pedindo, que o que nós estamos acreditando, que a gente começa a fazer um monte de promessa para Ele, que não, que Ele conhece. Ele conhece o que você vai fazer amanhã já. Ele conhece. Deus pode fazer, se Ele quiser. Ele pode matar a barata, mas se Ele também não quiser, tá tudo bem. Ele tem que ser glorificado em todo o tempo. Você precisa deixar as coisas de menino para trás. Você precisa ter uma fé madura. Não dá mais para agir com meninice. Você precisa agir como uma pessoa que crê no Senhor e que sabe que Ele tem o controle da sua vida, e que o sim e o que o não, quem decreta é Ele. Você só vai adorar no sim e no não. Se o Senhor te explicar, glória a Deus. Se o Senhor não te explicar, glória a Deus também. Porque Ele é soberano. Ele pode todas as coisas, mas Ele quer saber aonde está o seu coração. Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Muitas vezes nós sofremos e nós não entendemos porque as coisas não aconteceram ainda. Nós sofremos com as perdas, nós sofremos, Pai, porque nós não enxergamos o que está atrás da porta. E como a Tua palavra diz, o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para nós. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, a viver a Tua palavra e termos, Senhor, uma fé madura, deixarmos para trás a nossa infantilidade na fé, os questionamentos, Pai. O Senhor não é obrigado a fazer nada. O Senhor faz por amor, o Senhor faz porque o Senhor quer, e quando o Senhor não quer fazer, é porque o Senhor tem um propósito por trás disso. Do Senhor vem o sim e o amém, e do Senhor também vem o não, para nos proteger. Obrigada pelos nãos, obrigada porque muitos deles foram livramentos, outros porque ainda não é tempo de se cumprir, e muitos porque são para forjar a nossa fé. Obrigada por esse amor, obrigada pela Tua soberania, obrigada por falar no nosso coração e nos ensinar. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.